Senhor, amém? Amém. Queridos, abram suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Eu estou feliz com o Senhor, porque Ele já vem confirmando a palavra. Quero externar aqui meus agradecimentos, agradecer primeiro a Deus, segundo ao nosso pastor, muito obrigado, regência, liderança, os jovens, pela oportunidade. Que Deus abençoe. Como eu sempre digo, é muita coragem. Mas, já que tiveram coragem, vamos anunciar a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo de número 7, 2 versículos 13 e 14. Aquele que encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então deixa eu tomar as nossas lições. Queridos, 2 versículos muito conhecidos da palavra do Senhor. E nós não vamos ter o foco principal neste capítulo de 2 Crônicas. Eu pus um tema pela direção de Deus, e esse tema é tempos de crise. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, este é o momento na história de Israel em que a crise chega, porque o Senhor está falando sobre cobrança. E o conceito de crise é momento crítico e decisivo, que exige atenção e ação urgentes para evitar impactos negativos. Então, quando falamos em crise, pensamos em um momento de dificuldade, e vocês vão ouvir muito a palavra crise nessa mensagem. Pensamos em um momento de dificuldade em que o ser que está passando pela crise precisa tomar alguma atitude urgente. O Senhor exorta a Israel diversas vezes na sua palavra, mas só que Deus, Ele é tão maravilhoso, que ao invés de apenas julgar, apenas combater com todo o seu poder sobre o povo, Deus, Ele traz a crise, para que o povo tenha a opção de escolher qual atitude tomar. E hoje nós tivemos muitos testemunhos aqui, tivemos também hinos que falaram sobre crise. As irmãs cantaram o louvor, o hino da vitória, e fala sobre quando estiver frente ao mar. Este era um momento de crise para com o povo de Israel, porque o povo agora deveria tomar uma decisão que iria fazer com que a sua história ou fosse um fracasso ou fosse um sucesso total. Então a crise é um momento divino, porque é Deus quem traz a crise. Deus poderoso. Mas a crise, ela tem um propósito, porque quando Deus traz a crise, Deus está te dizendo: escolha hoje o que é que você quer. E em Josué, no capítulo 24, o seu último discurso antes da morte, no versículo 14, Josué vai exortar o povo, e ele vai dizer no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Este é o momento em que também é um versículo muito conhecido, está nesse capítulo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué diz isso, ele está dizendo: no momento da crise, eu escolhi a Deus. Então ele exorta o povo em todo o capítulo, eu recomendo ler. Ele diz: escolham hoje a quem vocês querem servir. Então nós temos agora um entendimento de que Deus não traz a crise
para humilhar o povo. Deus, ele não traz a crise para dizer que quer usar o seu poder apenas para envergonhar uma nação. Não. O Senhor usa a crise para nos dar uma escolha. Sirva hoje a Deus ou a Baal. A crise, ela é o ápice, é o ponto de partida de quando você chega à fadiga, quando você chega na desesperança. É claro, depende da sua escolha. E a crise para com o povo de Deus foi muito grande, muito forte. O Senhor chama o povo para perto dele através da crise. Como que Deus faz isso? O povo estava escolhendo a Baal, escolhendo servir outros deuses, e não ao Senhor que o tirou da terra do Egito. Lá em Amós, agora já outra história, mas ainda com o povo de Israel, o Senhor traz algumas pragas no meio do povo. Tudo isso pela escolha deles de seguir o caminho que ia contra o Senhor, contra a vontade de Deus, contra a sua lei. Em Amós, no capítulo número 4, Deus traz ao povo falta de chuva. Deus trouxe fome, queimaduras e ferrugem, locusta na plantação, morte dos jovens, entre outros, que se nós formos ler aqui, são muitas as pestes. Mas por que Deus faz isso? E no capítulo de número 5 de Amós, no versículo de número 4, o profeta vai dizer: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Então, com a crise, Deus não quer humilhar o povo. Deus não quer fazer do povo escárnio. Deus quer trazer o povo para perto dele. E aí muitas vezes nós não entendemos por que a gente entra neste lugar e não sente nada. Às vezes você ora no seu quarto, sua vida está bem com Deus, mas a união é vã, porque no momento em que estamos unidos, um quer servir a Deus e o outro quer servir a Baal. O que é que acontece? Dissensão. Então nós temos problemas. O irmão Bruno leu aqui: andai em concordância. O que é que o apóstolo Paulo estava dizendo? Andai unidos. O propósito é o mesmo. Não escolha você servir a Baal, porque Deus uniu a igreja, Deus uniu um povo forte para servir a Ele. E qual é o problema de Israel? Desfruta das bênçãos do Senhor e depois abandona. O que é que adianta o povo que atravessou o deserto, que venceu muitos exércitos pelo poder do Senhor, se esqueceu disso? Aí Deus traz a crise. Aí Deus vai dizer: venham para perto de mim, porque senão a peste vai chegar na sua casa. Até aqui nós falamos sobre uma crise coletiva, mas nós também temos crises individuais. Lá em Jonas, no capítulo de número 2, o versículo de número 2, Jonas está em um momento de crise, porque ele está dentro do ventre de um grande peixe. E aí ele vai dizer: a minha alma clamou ao Senhor. É Deus de novo colocando crise para você se voltar a Ele. E aí você não entende: Senhor, por que as bênçãos não chegam na minha casa? Por que a minha vida ainda está aqui, estagnada? Será que você tem adorado a Deus como Ele realmente quer que você adore? Ou você tem medo de usar o dom que Deus te deu, e assim você faz com que o talento que Deus te deu seja em vão? Jonas, ele desobedece ao Senhor. É a mesma coisa do povo. O povo desobedeceu ao Senhor. Então a crise chega.
O que falar também do filho pródigo? Em Lucas, no capítulo de número 15, é muito conhecido. Do 14 ao 18, nós vamos ver que ele caiu em si. Arrependimento. Mas por quê? Ele estava na casa do pai quando caiu em si? Ou ele precisou passar fome? Ele precisou se humilhar, comendo bolota de porcos, para se lembrar de quem era o pai dele? Até quando a crise vai estar em nós? Até quando Deus vai precisar trazer crise para você se lembrar dele? É duro, queridos. Porque pensar que alguém que escolhe abandonar a casa do pai, alguém que escolhe a Baal como um povo, falando em crise coletiva, alguém que escolhe servir a outro Deus, isso não fere só você, isso também fere o coletivo. E aí a gente não entende por que tem uma peste no meio do povo e Deus não se revela como se revelava antigamente. É porque falta ainda. Então entenda hoje, você faz parte de um coletivo e precisa lutar junto com esse povo. Porque o que é que acontece quando alguns estão com a mentalidade fraca? Moisés envia espias para a terra que Deus ia dar para eles. E uns vêm dizendo assim: não dá pra gente, acabou, lá só tem gigantes, lá o povo é muito forte, a gente vai morrer, não dá para conquistar essa terra. E aí vem alguém de lá dizendo assim: ei, dá para conquistar sim, essa terra é nossa, o Senhor falou conosco. Mas o que foi que prevaleceu? E aí Deus faz o povo continuar rodando. Você está ferindo o coletivo. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Eu sofri, queridos, para fazer essa mensagem. Porque esse não é um problema só seu, é meu também. O que é que acontece quando a igreja não está no mesmo pensamento? E aí minha carne treme. Não é fácil, mas eu vou falar. Estão trazendo câncer para o coletivo. Entenda uma coisa: você faz parte do conjunto, você faz parte desse exército. E é triste saber que você é o câncer, que eu sou o câncer. Nós estamos matando a fé do irmão que está do lado, porque já estamos acabados. Nos esquecemos das promessas que Deus fez e do quanto que Deus é maravilhoso para conosco. A igreja não é mais perseguida, porque o mundo já não quer mais calar a igreja. Está bom como está, eles mesmos estão se calando. Eles mesmos estão se matando, a gente não precisa fazer nada. E o mundo zomba de Cristo por minha causa. O mundo zomba de Cristo porque eu não entendi a mentalidade do coletivo. Deus não chamou a igreja para andar separada, não. Se chamou para adoração, venha adorar de verdade. Se chamou para oração, venha falar com Deus, mas de verdade. É de verdade o que acontece aqui.
E aí a gente não entende por que os nossos antigos foram tão perseguidos. Alguns clamam: Senhor, conserta a igreja. Nós estamos orando aqui e o coletivo continua ferido. Tem um sangramento que não se estanca nunca. Por causa de mim, por causa de você, que não entendemos o conjunto. Às vezes você diz: me abandonaram, me esqueceram aqui. Mas qual foi o dia que você procurou algum desses homens de Deus? Então o Bruno leu aqui, olha como Deus confirma a palavra. Confessar, andar em concordância, é confessar os pecados uns aos outros. Andar em concordância é amar o próximo. E aí nós temos cristãos que não fazem nada pelo coletivo, porque o individual já está acabado. Mas ainda falando do filho pródigo, o pai continua esperando. O pai continua esperando, e quando você volta, ele diz assim: coloca a sandália nova no teu dedo, veste ele, vamos fazer uma festa. O que é melhor do que isso? Então a exortação é busque curar a crise individual para que o coletivo seja restaurado. Não dá para parar mais, porque tem alguém que está em crise individual, mas entende o que é que Deus está falando. Foi o salmista Davi, no Salmo 116. Salmo 119, versículo 67, ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Então nós temos dois tipos de pessoas que sofrem crise individual, mas não reconhecem que precisam voltar. Nós temos um povo que está ferido, está se matando, mas nós temos servos que sofrem crises individuais, que ouvem a palavra de Deus e se arrependem. Então qual é a sua ferida hoje? O que é que está causando o problema na sua vida que interfere no coletivo? O Senhor está te chamando para perto. E não pense você que sua vida está resolvida com Deus, porque essa palavra, ela se renova todos os dias, e todos os dias a fé tem que aumentar. Deixamos de crer no Senhor. Deixamos de acreditar no Senhor. Isso causou câncer. Isso causou feridas. E não dá para sanar sem Deus. E não dá para você desistir também. Porque o Senhor te chamou para um grande propósito. Você não entende isso ainda. A palavra de Deus nos revela o tempo todo: eu tenho promessa para esse povo. E nós continuamos teimando com Deus. Nos esquecemos da sua palavra. Abandonamos ao Senhor. Entenda, essa palavra é para mim também. A gente sofre também. A gente apanha muito. E a intenção não é você sair correndo no meio desse tempo, porque isso pode não significar ser santidade.
Isso pode não significar ser fogo de Deus, mas fogo estranho. Eu não estou tentando te convencer hoje a gritar, acabar com sua garganta, pular. E não é nem eu que estou te convencendo. É a palavra de Deus que está falando. Você pode pensar, o irmão Kainan está sabendo de muita coisa. Não. Eu sofri também. Me dói. Me dói. Doeu em mim também. Nos esquecemos de Deus. Ferimos o coletivo e ferimos a nós mesmos. Até agora, queridos, nós vimos a crise em momentos de desobediência. Até agora nós vimos a crise ferindo um povo que aos olhos de Deus precisava ser ferido. E repito, não era porque Deus tinha prazer em ver o povo sofrer. Não. Esse povo precisava ser ferido para se voltar ao Senhor. Irmão, então eu sou fiel a Deus, está tudo certo comigo, eu tenho fé no Senhor. Não vai chegar a crise da minha conta. Aí eu vou te dizer que vai chegar. Mas hoje o Senhor está te chamando para você tomar uma decisão. O conceito de crise é tomar uma decisão em momento urgente. E foi o que eu disse aqui no início: ou você serve a Baal, ou você serve a Deus. Na vida do fiel chega a crise também? Essa é a questão. E nós vamos ver lá em Jó, no capítulo de número 1, no versículo 20, vai dizer: então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra. Este foi o momento de crise na vida de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que ele tinha, inclusive na sua saúde. O Senhor permitiu. Mas por quê? Jó merecia a dor, merecia a crise? Jó precisava se aproximar de Deus? Não. O Senhor vai dizer ao diabo: viste o meu servo Jó? Homem temente que se desvia do mal. Por que a crise chegou em Jó? Só que aí, a última palavra do versículo 20 é assim: adorou. Vamos ler o versículo 20 novamente? Então Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. A crise chega para o fiel, mas a diferença é que alguém que está sem vontade de buscar a Deus, ele escolhe o mal. O fiel em momento de crise adora. O fiel em momentos de crise não culpa a Deus. E o versículo 22 é maravilhoso. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós estamos falando de um homem rico, de um homem temente a Deus. Mas quando a crise chegou, junto com a crise, não chegou a desesperança. Desobedeceram ao Senhor porque a desesperança chegou. Se esqueceram da promessa e agora não tem mais esperança em Deus. E aí a crise te mata. Mas quem é adorador, quem é fiel, sabe que a crise não é só consequência do pecado. Fiéis também passam por crise. A diferença é que quem abandonou o Senhor passa a crise só. Mas quem acredita e tem fé em Deus,
ele passa a crise com o Senhor. E é aí que está a grande diferença. Como é que você reage diante da crise? Você acredita em Deus? Você não peca? Ou diante da crise, você deixa a ferida entrar e fere o irmão que está do seu lado? Jeremias, capítulo de número 20, leia comigo, queridos, porque esse texto é maravilhoso. Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 9. Se nós vemos o texto por completo, nós vemos que Jeremias passou por uma grande dificuldade. Ao profetizar e fazer a vontade do Senhor, bateram nele, feriram Jeremias, amarraram ele num cepo de madeira e deixaram ele lá. Disseram: prega agora, profeta, fala de Deus aí agora. E existem reações diferentes, querido, mesmo você sendo fiel. Jó, ele teve uma reação de constância, de base forte. Olha o que Jeremias diz no versículo 9. Então disse eu, ele mesmo confessou: não me lembrarei dele e não farei mais no seu nome, não falarei mais no seu nome. Chegou a desesperança para Jeremias, mas foi só por um momento. Porque após ele dizer essas palavras, isso foi no meu coração, como um fogo ardente encerrado em meus ossos. Eu estou fadigado de sofrer e não posso mais. Quando ele diz não posso mais, ele está dizendo: não posso parar de fazer a vontade de Deus, porque o Espírito queima em mim. Você acha que é difícil para você que está longe de Deus? Também é difícil ficar próximo de Deus. Porque quando você está longe do Senhor e você sabe que Ele tem projeto na sua vida, Ele te chama para perto através da crise. Agora, quando você é constante com o Senhor, quem se levanta contra você é o inferno. Só que tem uma questão: o Espírito te convence a seguir. E não dá para parar. E não dá para parar. Sabe por quê? Veja a promessa que Deus tem para você hoje. Capítulo de número 1 de Jeremias. Jeremias não desfalece por causa disso aqui. Versículo 5 do capítulo 1. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Versículo 8. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O fogo que arde dentro de você não deixa você parar. Mas é para fiel, é para quem crê. Se não tem fé, vai sofrer a crise. E aí tem uma grande diferença. Se não tem fé, sofre a crise. Se tem fé e anda com Deus, passa a crise. A crise passa. Basta se voltar ao Senhor e deixar Deus curar a ferida individual, para que o coletivo consequentemente seja curado. E assim o teu culto não vai ser mais o mesmo teu culto.
porque o Espírito vai arder dentro de você. Imagina que lindo será se o coletivo for restaurado. Então deixe o Senhor agir na sua vida. Mas não sofra a crise, passe a crise. A crise passa na vida do fiel. Assim foi com Jó, assim foi com Jeremias. É o Senhor quem te sustenta de tudo. Agradeço a Deus.